dos Santos, especialista sistêmico em dor, doenças crônicas, dor financeira. Você duvida que o método terapêutico aplicado pelo Zoom, em que eu não toque nas pessoas, consiga curar as dores, curar a sua dor financeira, te ajudar a curar as suas doenças crônicas? As doenças crônicas a gente ajuda a aliviar os efeitos, a aliviar todos os sintomas. Olha, por que isso acontece? Primeiramente porque os nossos problemas emocionais que a gente adquire na nossa vida aqui, enquanto estamos vivendo a hora que a gente nasceu até o momento, eles influenciam no nosso comportamento. E influenciam o nosso comportamento como? Com as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente tem um hábito de se organizar com muito sentimento de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de ressentimento, de mágoa. Isso interfere na sua bioquímica. Aí fica com a bioquímica de estresse. A bioquímica de estresse. Nesse caso do estresse, o nosso corpo trabalha com cortisol, com muito cortisol. A gente vai fazer um trabalho de comando cerebral para mudar o seu inconsciente, trazendo para você a primeira cura, que é a cura no emocional. A cura no emocional. E isso é feito por comandos. Isso é feito por protocolos de constelações familiares e protocolo de cinesiologia aplicada. Seja bem-vindo, meu querido parceiro Laerte. Grande Laerte, professor, filósofo da Acrópole, grande mestre. Estamos aqui com o nosso convidado também chegando, minha gente, o nosso grande querido Paulo Aurélio Lopes Miranda, doutor Paulo Aurélio Lopes Miranda. É um grande amigo de muitos tempos. Nós praticamente vivemos a nossa final de adolescência junto, trabalhamos juntos, fomos parceiros de trabalho e está aqui. Eu vou dar um toque nele aqui que ele está com dificuldade para entrar. Boa noite, Roberto. Então, mais uma segunda-feira satisfatória aí para conversarmos sobre a história do dinheiro em meu sistema familiar. É um assunto que eu entrei para estudar desde que te conheci e não parei mais. Isso é muito importante e eu tenho ouvido em minhas redes que meus colegas e amigos veem teus vídeos e os comentários unânime, disse, como pode? Quero ver. Quando passo o teu contato, eles veem os vídeos e depois conversam comigo novamente. É muito incrível, assim, a reação deles, né? E qual é a reação deles, grande Laerte? Não, alguns que nós falamos antes, vamos falar ao vivo agora. Por exemplo, um amigo médico achou impressionante, trabalha com medicina em um outro país, no Peru, disse assim para mim, eu quero conhecer esse método porque me parece muito interessante, as pessoas que dão depoimento para o Roberto é muito verdadeiro e eu fiquei impressionado. E aí você depois pode contar a história melhor. Ele entrou em contato contigo. E as outras pessoas que têm dores, as outras pessoas comentam da seguinte forma. Que interessante método. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo. Marco Aurélio Lopes Miranda. Doutor Marcos Aurélio Lopes Miranda. Grande amigo, é uma honra para mim ter você aqui, meu querido amigo. Ele é um dos melhores fisioterapeutas de Belo Horizonte, já há muito. Vai contar a história dele aqui, a história de trabalho, vamos, iniciar as formações.
como amigo, é Marquinho. Marquinho, e ele me chama de Betão. Então, nossa amizade é muito forte, muitos anos. Então, diga para nós, doutor Marco Aurélio, Marquinho, onde você está nesse momento, e depois fale quais são as suas formações. Primeiramente, boa noite, Beto, prazer falar com você novamente. Professor Laerte, um prazer, estejamos juntos, né, vivendo e compartilhando esse momento. Meu nome é Marco, né? Como adiantou o Beto, mais fácil assim, Beto e Marquinho, né? Dada a trajetória, né? Assim, uma história muito legal. E eu atualmente, né? Eu trabalho como fisioterapeuta, tenho essa base de formação, mas quando eu tive a oportunidade de estar junto com o Beto, conhecê-lo pessoalmente, eu atuava como profissional de educação física. Já tinha a graduação em educação física e no momento eu seguia em formação ao curso de fisioterapia. E ali que tudo começou, né, em torno dessa oportunidade de estarmos juntos, de dividirmos não só a condição profissional, em termos de espaço, de trocas, de aperfeiçoamentos, mas também pessoal. Então foi um grande prazer na época e também ao longo dessa trajetória. Como o Beto solicitou, né, contar um pouquinho da minha passagem, da minha história, como forma de a gente ter referências atuais para estarmos nos envolvendo, né, com essa possibilidade de compartilhamento, né? Então, do ponto de vista da minha formação de base, eu me graduei, né, em Educação Física, inicialmente, pela UFMG, já há um bom tempo, um largo tempo, e a partir da graduação em Educação Física, eu consegui me estabelecer em Belo Horizonte. Fui criado em Montes Claros, apesar de ter nascido aqui, em BH, fui criado lá e tenho uma estima muito grande por Montes Claros, pela cidade, pelos amigos, e aqui em BH seguiu a vida, né? Do ponto de vista da formação inicial, em termos de curso superior, Educação Física foi meu primeiro curso, onde eu tive a oportunidade de me fazer acadêmico e também de construir carreira. E dar suporte financeiro para que pudesse aspirar mais espaços, etc. E a partir do curso de Educação Física, né, eu me questionei sobre vocação na época, para onde seguir, e me veio a seguinte questão: olha, acho que vou interromper essa trajetória de lida, né, na área de Educação Física, etc., e vou andar um pouquinho na linha das ciências biológicas. Fiz vestibular novamente e daí engajei ao curso de Biologia e trabalhei como biólogo nessa perspectiva e na tentativa de me encontrar realmente, né? Mas no andar do curso de Ciências Biológicas eu descobri que não era nem bicho, nem planta, nem ecologia, que na época era a condição vigente, de estrutura na época, de chamada, né? Que me encantaria. E aí voltei a trabalhar com perspectiva de voltar a trabalhar com gente, com pessoas, né? E abri novamente para o curso de fisioterapia e segui a graduação de fisioterapia. Enquanto biólogo, no período de formação, eu não concluí o curso de ciências biológicas, eu tive passagens fantásticas com pessoas fantásticas que me foram muito inspiradoras, né? Cheguei a trabalhar com bons estágios na área de biologia, peixe-boi marinho, tartaruga marinha, etc. Mas meu encantamento na época era mais na linha da morfologia
e não abriu espaço. Falei, acho que não é hora de seguir. Vou dar mais uma guinada. E aí, lá dentro da própria instituição, eu abri novamente para a graduação em fisioterapia e dei prosseguimento até a conclusão, né? Então, nessa trajetória, a educação física foi um grande suporte, do ponto de vista do aprendizado, da oportunidade de relacionar com pessoas fantásticas, incluindo aí o Betão, e até que eu pudesse me sustentar nessa linha, né, associada à formação e inclusão ao ambiente de prática de fisioterapia. E logo que formei em fisioterapia, por volta ali de 1997, 98, né, houve uma chamada logo rente ali, e foi para o ambiente acadêmico, né, foi uma chamada que eu não esperava, podia nem imaginar que eu teria né, a condição de trilhar também por essa linha, e foi algo que a chamada aconteceu e deu muito certo, assim, foi muita luz, e já após a conclusão do curso de fisioterapia, uma vez graduado, tive a oportunidade de seguir me especializando, o que me credenciou a condição de almejar o ambiente acadêmico agora como professor. E na condição de professor, ao qual me encontro até hoje, né, foram mais de aproximadamente 25 anos, né, de dedicação à graduação, servindo aos cursos de fisioterapia e educação física. Para mim, assim, uma satisfação profissional muito grande, uma sensação de conquista, né, na qualidade de professor, né, assim, muito especial. Foi inicialmente muito desafiador para mim assumir essa condição, especialmente por conta dos laços aí de criação, uma condição de timidez doentia, que eu acho que vocês dois têm muito né, assim, a dar a impressão, né, uma base de atenção de vocês, que ajuda muita gente, né, que passa pelo que eu passei. Mas fui me curando ao longo da minha trajetória, e aí me remeto novamente ao curso de biologia, mexeu muito com a minha estima, com a minha confiança, acho que por ali passei para tocar nesses aspectos, né, de feridas antigas, e a coisa vai sendo desafiado, e a inquietação com o que está por vir, né, na tentativa de estar sempre em construção, leva a gente para alguns caminhos e nos consolida enquanto homem, enquanto profissional, enquanto pai, né, e isso foi muito legal. E hoje, né, do ponto de vista profissional, né, é o que a gente está citando, eu assumo ainda a condição de algumas cadeiras no acadêmico, na instituição ao qual eu sirvo, com muito prazer, mas tenho dedicado bastante de fisioterapia, especialmente na reabilitação ortopédica. Basicamente, dor é a chamada que chega para a gente aqui, independente do segmento. Essa dor de foco ortopédico é o que mais tem me surgido hoje como desafio bom, que eu me sinto cada dia mais competente, não só tecnicamente, mas, assim, de certa forma, revisado do ponto de vista pessoal e maduro, para que eu possa cada vez mais servir e acertar nesse sentido, né? E é isso. Hoje eu trabalho num espaço que eu construí do ponto de vista da estrutura, funciono no espaço de uma academia antiga aqui em BH, que é a Academia Bandeirantes, que fica ali na Avenida Bandeirantes, próxima à Praça da Bandeira. E lá eu tenho meu pequeno ambiente, um ambiente simples, mas dinâmico, funciona, que atende, e a gente segue nessa perspectiva, especialmente focado no assunto da dor
uma dor física combinada com alguns elementos de fundo psicoemocional, mas a minha trilhagem, assim, o meu ofertar, ele é mais subsidiado, uma dor mais palpável, uma dor em que eu consiga usar o meu raciocínio técnico para poder também dar suporte, dar auxílio, né? Bem legal, muito satisfeito, né, na perspectiva da construção que me veio ao longo de toda essa trajetória, né? E aí, basicamente assim, foi construído. Eu resumi aí basicamente também 30, 35 anos, sei lá, desde os primórdios lá em que eu tive contato com essa pessoa brilhante, a meu ver, que é o Betão, né? Ao qual eu agradeço o convite de estarmos aqui participando juntos, né? Nessa tocada muito simpática e também, acredito, de valioso compartilhamento, né? Então, sigo à disposição de vocês para a gente poder, às vezes, quebrar um pouquinho o assunto aqui e entender um pouco melhor a proposta, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, meu querido amigo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Você, voltando a repetir, é um dos melhores fisioterapeutas que tem aqui em Belo Horizonte. E como amigo, nós vivemos umas histórias maravilhosas. Então vamos falar um pouquinho. Primeiro do futebol, que o Marquinhos é um exímio atleta do futebol. Exímio. Eu acho que ficou todo moderno e cuidado, né, cara? Essa Copa do Mundo ainda cabia, sabe? Mas assim, né? Então... Brincadeira à parte. Esse homem fazia uns gols que era brincadeira. E a gente tinha uma turma, né? Que eles falam assim, os bons sempre se encontram. Então, tecnicamente, isso chama cocriação. Então, era eu, Marquinhos, Paulinho, o Léo, o Alberto Ferraz. Meu irmão, tinha um futebol, sai até faísca. Esse cara futebol raiz, na época. Futebol raiz. Tem caicai. Torce pra quem? Torce pra Oi? quem? Eu sou atleticano. De coração. Sou galo. O Betão falou. Não, ele é atleticano e trabalhou no Atlético, trabalhou como fisioterapeuta. Conta essa história pra gente. Já que a gente tá no futebol, conta a história aí do tempo que você produziu lá no Atlético. O futebol é uma coisa de coração, né? Desde a infância, a meu ver, assim, era um modo de fazer valer um certo carisma. Era um ambiente que, como eu tinha sucesso e era valorizado, eu buscava intuitivamente, né, onde eu me encontrava. E eu conseguia me dar bem, me relacionar, me dava confiança. Sumia uma boa parte da timidez doentia da infância e abria espaço ali para que a gente pudesse relacionar por meio do futebol. Foi assim ao longo da minha infância, da minha adolescência, inclusive no ambiente, já no curso de educação física, já como adulto, eu tinha muita dificuldade, né, de interagir no meu ambiente de escola com meus colegas, estavam prontos ali para receber, mas muitas das vezes a gente ficava escondido ali por trás ali de toda a linha e trajetória marcada, né, da infância. Mas o futebol me ajudou muito nessa perspectiva de ampliar relacionamento, de consolidar relacionamento, de me fazer mais seguro, né, de me entender, mexer com a minha estima e jogar para cima. Na própria faculdade, né, já ali no curso de educação física, enquanto adulto, uma dificuldade enorme de aproximar, de relacionar. O futebol que foi abrindo portas e que me dando essa oportunidade de estar confiante para aproximações. Na época, selecionado para o time da educação física, para disputar o torneio mineiro, né? E na época a gente ganhou o título mineiro de futebol universitário pela Federação Universitária Mineira por 2 vezes. E realmente, futebol, desde os idos lá de Montes Claros, até o momento da graduação, especialmente de educação física, me marcou muito, né? Era onde eu tinha sucesso, onde eu conseguia
fazer aparecer ali com confiança, então foi muito... Inclusive, foi um dos elementos que me impulsionou a buscar a educação física enquanto profissão, enquanto curso, enquanto trajetória, né? E aí o Beto tocou na questão também que me fez feliz na época, né? Que foi ter a oportunidade de, já no final do curso de fisioterapia, ter a oportunidade de estagiar em 2 equipes de futebol aqui em BH. Primeiro, o América. Foi uma passagem muito legal, onde eu tive a oportunidade de encontrar o Ricardo Druvski, que foi técnico e diretor de futebol, e na época que eu estagiei no América, ele era treinador e tivemos uma sintonia, assim, encontros breves, mas muito legais, para recordar o período acadêmico. Ele começou como treinador da equipe de futebol da Escola de Educação Física e teve uma carreira bacana, de sucesso, no ambiente do futebol. E depois eu migrei para o Galo, para o Atlético, né, que é time de coração, onde eu tive a oportunidade de estar estagiando como fisioterapeuta. Na época, teve uma passagem muito legal, assim, né, me compôs muito bem, somou muito. E que, em paralelo, lembro eu, né, que no mesmo momento em que eu estava finalizando o curso de fisioterapia, a graduação, eu também trabalhava numa academia aqui em BH, situada ali na rua Gramogol, com Passatempo, né, que nada mais da Qualify Fitness era o nosso amigo Betão, onde eu tive a oportunidade de aproximar mais do cara, né, e colher ali já a visão de ensinamentos, a visão de não só técnica na área fitness, mas também essa visão empresarial dele, que brotava ali já naqueles idos ali, de final da década de 90. Final da década de 90. E teve o nosso primeiro encontro, né, que foi no Sion, lá no Recreativo, Clube dos Viajantes. Perfeito. A gente se conheceu no Recreativo, iniciamos lá um trabalho bacana, e era você, o Beto, e antes tinha o Felipe Ximenes, que foi um cara-bala do futebol aqui no Brasil, né? Filipão trabalhou no Curitiba, trabalhou no Atlético como diretor de futebol, trabalhou lá na Bahia. Show! Isso, foi diretor de futebol. Um cara que veio do voleibol, né? Do voleibol, ele montou um time de vôlei lá em Três Corações. Exatamente. Os nossos grandes atletas do vôlei que estão em final de carreira, ele montou uma equipe de vôlei em Três Corações. Então, cara audacioso, inclusive é do Vasco. Isso. Tá me escutando bem, Beto? Por favor? Estou escutando bem. Pode falar. Lá posso seguir, né? Foi exatamente nesse período. O Beto era profissional de educação física e trabalhava na linha das ginásticas coletivas e trabalhava, se não me engano, para o Corpore. Corpore é uma das academias pioneiras na época, onde surgiu, né, o ambiente fitness. Você foi uma maior aqui, né? Foi a maior de Belo Horizonte. Fala, Betão. Falhou um pouquinho aqui. Oi? Eu disse que o Corpore, na época, era a maior academia de Belo Horizonte. Exatamente, é isso aí. Era mais cara. Exatamente. Tinham duas unidades, né? Então, para a época, aquilo ali ter 2 unidades, para a época, até no Brasil mesmo, academia com 2 unidades era uma coisa que não existia. Exatamente. É isso aí. E uma coisa aí eu fui dois lá. Mas uma coisa muito bacana que teve lá era o Campos Júnior, o professor Campos, que era um dos maiores especialistas em musculação. Isso. Ele era angolano, morou nos Estados Unidos, fez a formação dele nos Estados Unidos, veio dar aula na Federal, e era um dos proprietários da Academia Corpore, que foi professor do Marquinhos. Então, a gente cresceu na nata da educação física, né?
Nós crescemos na nata da educação física aqui em Belo Horizonte. E era um grupo seleto, que veio Era muito legal, né? pegando firme, todo mundo numa amizade muito bacana, no respeito ao trabalho, tudo aquilo. E foi muito bacana o seguinte, nós trabalhamos junto para o recreativo. Aí Exatamente. o recreativo estava passando a academia, aí o Marquinhos me convidou para ser parceiro na academia. Fomos para lá, mudamos a estrutura do clube, né, cara? Lotamos a academia. Foi espetacular. Ficamos um tempão lá, a academia lotou. Aí, Lotou, exatamente. eu e o Beto compramos lá da Passatempo com o Gromogol. Passou pouco tempo, falou, Marquinhos, vem com a gente, vem ser nosso parceiro aqui, ó. Nós temos certo uma vez, vamos dar certo para maior. Exatamente isso. E seguimos por um período. Exatamente. Muito legal essa passagem, né? Então, vocês estavam bombando na época, e bombando no ambiente que era a referência em BH em termos de academia, onde todo esse conceito fitness estava brotando na época ali, né? Então, eram poucas as academias aqui em BH, e a coisa estava nascendo ali. E eu lembro que o nome de vocês ventilava, né, em BH, como nome de sucesso, em termos de serviço na área de academias. E eu falei, eu já conheço os caras, quem sabe eles, né, animam vir para cá e tal. Vou tentar, não custa nada e tal. E aí, fiz o contato na época, falei, cara, olha, é uma oportunidade aqui, academia é uma academia pequena, nada comparado à estrutura que vocês, né, estão inseridos hoje, mas quem sabe, né, a gente constrói aqui e tal. E aí, para minha surpresa boa, os caras toparam, o Beto topou, a gente reuniu e assumimos juntos lá na época a academia, eu mais ligado à parte de musculação, né, assumi inclusive com a saída do Paulo Ricardo, que também é um cara, né, sangue nosso, maravilhoso, espetacular. E aí eu assumi o espaço da academia e precisava que alguém assumisse a ginástica. Falei, ninguém melhor do que a dupla Beto e Beto. E aí deu certo, cara, foi espetacular na época. E a gente andou junto por um período, depois desconectamos, mas voltamos a nos encontrar já na Qualify. Foi bem legal, bem bacana essa passagem. Uma história bacana. Você lembra o dia que você me convidou para reunião, para me convidar para entrar para a academia do recreativo? Eu fiz a reunião, falei sim, tá fechado. O Beto estava dando aula lá no corpo, passei lá no corpo, falei, Beto, vem comigo que você vai ser meu sócio lá com o Marquinhos, lá no recreativo. Mais ou menos assim. Eu saí do recreativo, a gente estava na reunião, eu saí do recreativo, eu tinha uma moto. Peguei a moto, passei, esperei o Beto parar da aula e parou, falou, velho, vamos ser sócios do Marquinhos lá no recreativo, vamos embora? Ele nem pensou em fazer, vamos tomar uma cerveja para comemorar, vamos embora. Tinha essa passagem também, né? Vamos tomar uma cervejinha que ela regava bem, era bem legal. Depois de você dar uma desce bem. Muito legal. Aí nossa vida deu aquela pum, deu que pum. Exatamente. E a gente sempre teve uma parceria muito bacana, uma parceria muito gostosa, de amizade. E nesse processo aí entrou o Bola de Meia na época, né? Aí a gente tinha um futebol que iniciava às 14 horas, ia até às 18, depois das 18 um churrasquinho, isso era sagrado todo sábado. Era o momento que a gente tinha, né, cara? De interagir, fora daquela formalidade de serviço, né? Aquele compromisso com números, né? E o Betão era um cara muito focado ali no negócio, né? Pô, e muito atento a tudo, cara, atendimento, qualidade de atendimento, tudo muito profissional. Já naquela época, que eu achava precoce, né? Então o cara já pensava à frente, assim. E então, aquele momento ali era o momento da gente estar junto com os alunos, interagindo com todos, né? Livre um pouquinho ali daquela
daquela coisa da pegada do serviço, né? E era muito legal e também muito produtivo, né? A gente tá juntinho ali, bater aquela bolinha, aquela resenha, era joia. E depois, logicamente, chegava ali com a cervejinha até a hora que Deus falava assim, ó, vai para casa, meu filho. Importante, importante. Mas todo mundo bem condicionado ali, não dava nem foguinho, né, cara? A cerveja descia bem, a gente ficava inteiro. Ah, não, era super legal. Era construtivo, era bom, cara, muito joia. Foi uma passagem muito espetacular. E lembro muito bem, tanto você quanto o Beto, sócio, né, o quanto agregou para vocês, se não me engano, o curso de cinesiologia aplicada ao toque, cinesiologia holística. Eu acho que foi uma primeira chamada ali para poder te encaminhar para essa condição perfil que você construiu hoje, né? Especialmente associada à constelação e etc. E eu ficava encantado com o dom do Beto em relação a isso, cara. Não é possível, meia dúzia de toques ali mudava completamente as pessoas. Eu lembro uma vez, se permite, a gente estava reunido ali, próximo à Avenida Brasil, você estava atendendo num consultório ali e tal, e você me chamou, Marquinhos, vem cá, vamos conversar aqui, quem sabe a gente abre perspectivas e tal. Isso já na frente, né? Uns bons anos atrás, mas um pouco até agora. E aí você recebeu, não, vem cá me ver fazer um atendimento, depois a gente bate um papo. E aí eu fiquei com isso para mim até hoje, porque a pessoa que te procurou para o atendimento, ela sofria já há algum tempo com insônia, e o cara não conseguia realmente ter noites de sono de sucesso. Você olhava para o aspecto da pessoa que chegou, ele estava sugado, assim, desgastado, abatido. E aí, o Beto recebeu, no caso, o cliente, que era um amigo seu na época, né? Colocou lá na posição de atendimento, deitado, e ele continuou conversando comigo, sem desfocar do nosso assunto, e trabalhando com toques, para mim, aleatórios, sobre o cliente, né? E para minha surpresa, a gente conversando ali, com 10, 15 minutos, o cara simplesmente apagou. Ele desligou, o cara desconectou. Total. Eu olhei para aquilo ali, o cara estava desmanchado na maca lá. Eu falei, o que esse cara fez? Mata leão. E ali, nós continuamos conversando, saímos daquele ambiente, fomos para a sala, voltamos ali 1 hora e meia e tal. Tava o cara apagado. O Betão falou assim, deixa eu conectar esse cara aqui novamente. Mexeu ali, o cara ligou de novo. E eu falei assim, cara, um dia eu quero dominar essa prática fantástica. E eu acho que ali foi o início de toda essa consistência, né, na linha de proposta de atenção que você exerce brilhantemente hoje, né? Foi, cara. Eu foquei. E no início, eu quis trazer todos os meus amigos, né? Levei o Beto para o curso de cinesiologia, o Paulinho, todo mundo. Ô, Paulinho. Todo mundo. Paulinho, agora que isso aqui é o futuro do mundo. Isso aqui é o futuro. Rapaz. Espetacular. E hoje nós estamos aqui no futuro do mundo. Eu me especializei. Tem o nosso curso agora aí crescendo a galope. E percebi que o mundo era essa jogada. Ter uma ferramenta que facilitasse o seu desenvolvimento nessas falta de equilíbrio emocional que as pessoas tinham. Perfeito. E a ferramenta ela é de alto nível, né? A cinesiologia, por exemplo, foi desenvolvida por um cientista, Dr. John Lu Goddard. O cara fera, médico, especialista em medicina chinesa, ele organizou lá um modelo que ele viu que era muito parecido à medicina chinesa, com a cromoterapia, com outros movimentos. Ele organizou aquilo ali, você cura dor de coluna, assim, lombalgia, de 10 anos, de 20 anos,
organizando toque. E às vezes você não precisa nem tocar na pessoa, você dá comando. Impressionante. Eu já tinha assim, essa ideia que essa é a coisa do futuro. E entrei mesmo, mudei minha vida toda, né? Larguei a academia, larguei tudo e organizei a minha empresa em cima dessa questão. Eu achei fantástico, e ali para mim ficou muito claro o quanto a vocação é a sua principal chamada, né? A gente deixa-se levar, né, por uma série de valores, né, que vai sendo colocado, que vai sendo chamado, etc. Mas, cara, quer conquistar? Quer chegar lá? A meu ver, né, modestamente. E é o que eu passo para meus alunos na graduação hoje. Exatamente por conta dessa soma de construções. É atenção a todo momento. Um momento você vai ser chamado. Né? Foi o que eu senti na época com você. Falei, putz, né, que vocação é essa? Que linha? E o cara, sabe quando o foco ele está todo direcionado e há uma mistura de motivação, de prazer, de satisfação e de sucesso, né, envolvido com aquele a fazer, com aquela chamada. E aí parece assim, é o encontro da sua vocação com o chamado. Eu falo, nossa, é ali. E assim vai. Então, a gente abriu a nossa fala aqui, esse nosso encontro, né, com a minha apresentação, e onde eu coloquei que inicialmente me formei em educação física, tive uma passagem significativa, acho muito mais no campo pessoal e espiritual do que propriamente um encontro técnico, que foi a passagem do curso de biologia, né, para depois trilhar aí na fisioterapia, que hoje é basicamente a que sirvo, né, fisioterapia, osteopatia. Mas, quando diante dos alunos, em sala de aula, um elemento que eu não canso de afirmar é, olha, não tenha medo de mudar, caso a chamada seja para mudança. Tenha coragem de assumir a sua vocação, porque uma hora ela vai te engatilhar, ela vai te chamar. A luz vem. Então, eu tive essa oportunidade de trajetória, que foi vivenciar a graduação em 3 momentos bem diferentes, mas isso ficou marcado para mim, e é o conteúdo que eu inicialmente transfiro para a graduação, para quem está no processo de formação, principalmente aos primeiros módulos lá de formação. Cara, o curso de graduação, ele te faz questionar inicialmente se aquele percurso é a chave mesmo para a sua vida. Depois, ele segue consolidando essa proposta. Mas, se houver necessidade, por chamada, de mudar a sua trajetória, seja corajoso, não se deixe omitir em relação a essa questão, porque, fundamentalmente, tem que haver uma chamada, e você tem que deixar fluir o seu modo de servir, ou seja, a sua vocação, ela tem que ser ponto-chave. Se você inclui valores, especialmente, né, na linha material, como seu valor inicial maior, a meu ver, você está atropelando fases. Porque a coisa é legal, ela é serena, ela é a favor da maré, quando você engata ali a sua vocação em torno da luz, ou em torno da chamada que tiver, né? Então, isso é chave para mim, né? Assim, deixa a coisa fluir. Atenção e maturidade para onde você está sendo chamado. E aí, constrói com toda a sua energia, conforme o Beto eu vi acontecer, e tenho liberdade para poder tocar a essa questão, né? Porque a gente era parceiro na época em que tudo começou. Né? Bacana demais. Meu querido, aí a gente levando para a indústria da dor. Em cada 10 pessoas hoje que te procuram, quais são as questões com dores? O que você alivia? O que você faz a remissão com essas pessoas? Olha, a dor, conforme é da sua área de especulação também, né, do seu domínio, ela é multicausal, né, ela tem vários elementos, né,
para poder justificar o afligir de alguém que chega para você com dor, né? A cada momento se confirma o quanto o componente psicoemocional, quanto a condição de lastro de vida, né? Ela implica, tá, as queixas dolorosas, né? Hoje, olhar para um cotovelo que dói, para um quadril que dói, para uma coluna que dói, somente na perspectiva mecânica, pode ser que conduza ao sucesso e ao controle do sintoma e ao alívio de quem lhe procura. Mas a atenção a esse componente de fundo, esse componente de base, que nem sempre ele te mostra em primeira instância, né, é ponto-chave também para te conduzir ao sucesso. Então, eu tenho uma tendência, diante da minha base de formação, a trabalhar muito mais numa dor, essa dor que a gente chama de nociceptiva, que é uma dor mais palpável, para um perfil de clientes que me traz uma dor mais conduzida numa linha de lógica de apresentação. Mas é impossível descartar um componente, né, uma faceta associada ao seu lastro psicoemocional, onde, né, as tramas de construção do tecido miofascial vai alojar ali essa condição histórica de permanência, né, ou de manifestação da dor, né? Então, são elementos que a gente tem que ter atenção, né, na lida com esse conteúdo que é desafiador, mas ao mesmo tempo, né, também motivante o trabalho no seu entorno. É isso. E na sua fala, né, é interessante a gente passar para o público, né, que a dor, ela vem em dois níveis, né? Ela vem no nível físico e no nível emocional. E é muito importante as pessoas terem essa consciência na hora de buscar o seu alívio, a sua remissão. É multidisciplinar. Então, às vezes, é mais de um profissional para dar cabo aí do seu problema, da sua questão. Perfeitamente. Aqui comigo, eu tenho mais dor cervical, dor lombar e mais de hérnia de disco. Então, pessoas que já estão 1 ano, 3 anos, 10 anos, já peguei uma aqui, uma de 15 e uma de 30 anos, que fazendo trabalho, não resolve. Mas assim, o que eu pego a sua ideia, o seu conteúdo, falar, gente, são 2 níveis, você tem que se inteirar em qual nível que está a sua dor, para se localizar para onde e quando você vai para receber essa cura. Legal. E agora, no seu espaço, você tem muita procura para aliviar a dor de coluna, dor do ciático? A principal chamada nossa aqui, se a gente tiver que eleger o segmento de maior chamada aqui com a gente, pela ordem, hoje aqui, para mim, especificamente, eu não sei, eu não tenho essa estatística, se é mais lombar ou mais cervical. Os 2 segmentos da coluna que mais me chegam aqui são esses 2. Também comparado aos outros segmentos corporais. Então, a coluna, para mim, é o que mais me vem, o que mais me aparece. Eu acho interessante, sabe, Beto e Laerte, se me permitem, eu acho que a gente está sempre em sintonia com o ambiente. De uma construção da sua formação, ela tem uma relação forte com o perfil de pessoas que vão chegar até vocês, tá? Então, me vêm pessoas que normalmente coincidem com a minha bagagem de formação, aquilo que eu tenho a servir e, consequentemente, a condição de sucesso ou de assertividade, ela também trabalha numa linha bastante positiva, sabe? Quando eu lido com a questão da dor, né,
alguns pacientes que têm uma característica mais nociplástica, que tem mais forte o componente da cronicidade, combinando a influências aí do sistema nervoso autonômico e também o lastro emocional, eles também me chegam. Mas eu confesso que os clientes que mais me vêm aqui é uma condição mais mecânica, traduzida numa linha mais lógica, né? Por exemplo, uma hérnia de disco, traduzida do ponto de vista mecânico, não tem dúvida. Está ali uma linha, né, de construção para que eu possa raciocinar até a definição das estratégias de intervenção. A cada dia se nota e se confirma, né, o quanto por trás daquela lesão essencialmente mecânica, do ponto de vista da abordagem, ela arrasta um componente de fundo psicoemocional que também, quando evidenciado, né, ele antecipa muito a condição de sucesso. E há formas, né, de rastrear o quanto uma sensação dolorosa ela é traduzida do ponto de vista mecânico e também do ponto de vista psicoemocional. Mas, se não por coincidência, por conta dessa linha de base de formação, o que mais me chega aqui é coluna vertebral, com uma lesão um pouco mais declarada, né, numa linha de raciocínio lógico de controle a partir da avaliação e tomadas de decisão, sabe? Eu tenho uma admiração muito, muito forte, é um caminho que eu ainda preciso e quero construir para somar com essa bagagem, né, até então construir, que é dedicar um pouco mais de atenção na linha de construção, com uma atenção e uma sensibilidade maior para o componente psicoemocional, que é fundamental. Essa tua área vai ser tua área de estudo a partir de agora, isso? Ou já trabalha com ela? Desculpa, Laerte, eu não te escutei perfeitamente. Essa será a tua área de estudo a partir de agora ou já trabalha com ela? Tá, eu já trabalho em parte com ela, fazendo considerações às bases de formação que podem dar suporte ao componente psicoemocional como o foco, o fundo de resposta para a dor que me chega. Eu tenho uma tendência a traduzir aquilo que o cliente me chega eu tenho uma tendência, de acordo com o meu lastro de formação, a inicialmente traduzir a queixa como de ordem mecânica. Aí, com uma hérnia de disco, eu vou querer entender a essa hérnia do ponto de vista mecânico, inicialmente, para tomar as iniciativas de intervenção. Mas é inegável o quanto o componente psicoemocional precisa estar sempre em paralelo, eu diria que às vezes em destaque, né, para o controle dos desafios que me chegam aqui. Sim. Grande doutor Marco Aurélio, fala mais uma vez para a gente o seu contato, as pessoas que quiserem te procurar para cuidar das suas questões. Legal. Qual é o grande contato? Olha, Betão, eu queria, se me permite, antes de... O chat já está caminhando para o final, né? E aí deixar o contato é sempre bom. Levantar uma passagem, a qual eu tive a oportunidade de estar com você, na condição meio que de cliente, paciente, né? E elementos que foram conduzidos na época, né? Me marcaram chamadas na linha de construção que você fez, em tópicos, assim, que eu tiver que colocar agora, tipo assim, de cara você falou assim, Marquinhos, mas assim fica muito chato, cara. Você não percebe, não? Né? Eu falei assim, como assim chato, Beto? Aí você falou assim, cara, você parece que tem que ter resposta para tudo, e não é assim, cara. Conversar dessa forma fica muito chato. Escuta um pouco, né? Coloque-se na condição de escuta inicialmente, que isso vai te render mais. E...
Puxa, foi legal. Outro ponto que me marcou muito, em tópico também, assim, que me lembro, né, que eu gostaria também de relatar é, cara, olha, parece que o seu foco está aqui, mas você insiste em navegar por aqui. Você está sempre esquivando e evitando ali um enfrentamento em relação aos seus choques, comportamento de ordem não adulta, infantilizados, dificuldades com dizer não, limites, etc. E aí isso me marcou muito na época e foi rico, né, para que eu pudesse seguir em construção, né? E é isso, cara. Valeu demais. Trajetórias consolidadas, passo a passo, pela ordem da luz. E a gente segue fazendo nosso trabalho e servindo a camaradagem, que é talvez a melhor forma da gente poder estar crescendo. Maravilha. E um prazer para esse bate-papo, formal ou informal. Antes de você fechar, meu querido amigo, antes de você fechar, teve um dia que você me fez um convite para a reunião, você me levou lá no recreativo e falou, Beto, quero você aqui comigo. Eu não esqueço esse dia. Então, irmão, aqui hoje, eu estou te convidando a fazer parte da nossa parceria. Nós estamos montando um ecossistema dentro da área de alívio de dor, de remissão de dor. Deixei essa live para ser esse convite, para esse convite sair. Então, nós estamos no início da trajetória aqui, eu quero ser dentro. Cursos online. Vamos para cima. Seja bem-vindo. Aí, vai ter mais futebolzinho agora. Seja bem-vindo. Valeu. Isso aí. Vamos longe. Legal. Vamos longe. E você falou aí, você está na Academia Bandeirante. Exatamente. Não vou esquecer. Aí a Marcele deve trabalhar com você aí. Fala com a Marcele que eu mandei um beijão para ela. Marcele foi minha aluna, cara. Minha aluna Caramba. de 14 anos de idade. Até, ela fez educação física. Ainda falou, senhor Pedro, eu fiz educação física por causa de você. Marcela era minha aluna aos 14. Ela e o irmão dela também fez educação física. Os dois eram meu aluno de ginástica aeróbica. Ela fez educação física depois. Aí eu tinha um grupo de ginástica aeróbica que apresentava, o Marcelo fez parte. Fala com ela, o tempo tinha cobertão, velho. Legal demais, cara. Legal demais, bacana demais. É só dinossauro de sangue bom. Sangue bom. Aqui a academia é uma academia antiga, ela está com quase 30 anos aqui, né? E eu estou no ambiente aqui há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. E uma das coisas que me atraiu para cá, assim, é reencontrar uma galera antiga aqui, que tem muita qualidade, que ainda tem muito a oferecer. Dentre eles, a Marcele. Marcele, eu a encontro aqui quase que diariamente, né? Ela tem vários alunos de personal aqui no ambiente. Manda um beijão, lá, Marcele. Inclusive, ela é uma das personal que mais personagens, né? Que mais me indica aqui. É muito legal a sintonia que a gente tem aqui. Bem bacana, por coincidência. Cria minha, né, Marquinhos? Cria minha, velho. A mãe da Marcela, quando ela tinha 16, 17 anos, ela também malhava. Ela falava assim, ó, a minha filha falou que vai sair com você, eu confio em você, eu acredito. Você pode levar minha filha. Ela gosta de dançar um forró, pode sair com a minha filha e tal. Ela era tipo uma sobrinha, uma prima, uma filha minha. Andava com Beto pra cá, Beto pra lá, Beto. Tem bom amor por ela. Maravilha, cara. Já é demais. Mas é isso, meu ponto de encontro de trabalho é aqui, né, na Academia Bandeirantes. Aqui eu tenho um consultório, tenho um Pilates aqui. E a minha linha de atenção é mais focada na terapia manual, onde eu combino terapia manual com exercício, tem funcionado muito bem para esse perfil de clientes que coincidentemente chega até aqui. Estou satisfeito no ambiente, interajo muito bem aqui com o público, com as pessoas no entorno, e vamos seguindo, vamos crescendo devagarinho, e
praticando aquilo que a gente tem, né, que nos veio. No caso, a minha arte é o trabalho aí na linha da reabilitação, especialmente ortopédica, queixo de dor, usando essa ferramenta que para mim me serve de forma bem assertiva, que é a combinação da osteopatia, né, as técnicas manuais e o exercício numa linha individualizada mais terapêutica, né? E é isso, galera. Uma satisfação muito grande poder, né, participar. E vamos para mais, vamos para frente. Aqui é só o início. Aqui é o início de tudo. Foi muito gostoso estar com você nesse momento, a gente falar de futebol, falar da galera toda que trabalhou junto, formamos um grupo de amizade, assim, fora do normal. E ainda, você lembra, a gente tinha as caminhadas ecológicas, a gente ia para a Serra do Cipó, levava uma galera, Pico Itacolomi, que a gente movimentava na alta, sem brincar, né? Sem brincar. E agora vamos para essa ideia com tudo. Vamos embora. Com tudo. Legal, nós tivemos ótimas passagens. Laerte, um prazer falar com você. Igualmente. Só o via por meio das lives, né? Com entradas no Instagram. Legal, sempre bom falar com boas pessoas e pessoas de conteúdo. Muito prazer dividir o ambiente com você, o ambiente online. Joia, cara. Obrigado, Marcos. Meu amigão, brigadão. Tudo de bom. Até a próxima agora, parceiro. Nós vamos conversando para ver como é que nós vamos linkando aí. E organizando. Valeu. Galera, um abraço, então. Uma despedida. Valeu demais. Gente, comente lá. Dor. Você sente dor? Estamos aqui, ó. Nós somos os especialistas em dores. O Marquinhos vai na área física e o Roberto Firmino na área emocional. Mas nós estamos aqui sempre para te ajudar. Comente aí, venha com a gente e até a próxima.